Olá! Os 5 pontos fundamentais para a eleição de 2022. Mas antes, eu faço aquele tradicional pedido, que você vá na nossa página, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações dos vídeos da semana. Por que 5 pontos fundamentais? Porque não será uma eleição normal. Nós sabemos que o Brasil não vive o chamado período da normalidade democrática, que existiu no Brasil desde a Constituição de 1988, com todos os percalços. Mas houve até 2016, até o golpe parlamentar de 2016, uma série de sucessões com partidos diferentes, muito ali na dualidade entre PSDB e PT, que imprimiram uma certa normalidade ao jogo institucional brasileiro. Tudo isso foi rompido ali a partir da sabotagem de 2015, principalmente do golpe parlamentar de 2016. Eleição de 2018, você já sabe, o candidato favorito foi afastado pela justiça, o que abriu espaço, depois da chamada direita liberal ter implementado ou pedido até a participação da extrema-direita nas ruas para o golpe de 2016, fez com que essa direita liberal fosse ultrapassada e a extrema-direita chegasse ao poder com Jair Bolsonaro. A partir daí, não há mais normalidade institucional no Brasil. Mas existe uma eleição marcada para 2022 e é preciso que a sociedade garanta que ela aconteça dentro das possibilidades mais normais, mas não será igual ao período anterior. Primeiro ponto é garantir a lei eleitoral. Existe na Câmara uma articulação para a implantação de um chamado distritão. O que é o distritão? É modificar a eleição de deputados federais e deputados estaduais. Isso fará com que dificilmente algum dia algum partido mais progressista ou uma frente progressista tenha pelo menos chance de chegar a uma maioria na Câmara dos Deputados. O distritão modifica a atual situação. A atual situação é a melhor do mundo? Não, não é. Chamada eleição proporcional, com 25, 30 partidos que disputam, você tem vota na chapa, hoje não há mais possibilidade de coligação, e o partido faz um determinado número de votos naquele estado e percentualmente se sabe, olha, aquele partido vai receber 3 cadeiras, 4 cadeiras, portanto, vale a votação dos eventuais eleitos e dos não eleitos. Quem votou naquele partido termina ajudando a parlamentares daquele partido a irem para a Câmara dos Deputados ou para as Assembleias Legislativas. É uma situação já melhor do que quando havia coligação, porque os partidos faziam coligação, muitas vezes, de um partido de esquerda com um partido de centro-direita. E a pessoa queria votar num candidato de esquerda e terminava elegendo um parlamentar de centro-direita porque estava na coligação. Mas essa situação até melhorou. Mas não é a melhor. A melhor seria, evidentemente, a chamada lista partidária. Isso fortaleceria os partidos, porque você vota no partido. Vou votar, por exemplo, no PT, no PCdoB, no PSDB, no MDB, qualquer um deles. Aquela lista tem o direito a fazer naquele estado 5 deputados. Os 5 primeiros da lista estão eleitos. Você sabe quem são os 5 primeiros da lista. Muita gente diz assim, mas isso dá poder enorme às direções partidárias. Mas hoje essas direções já têm. São elas que estabelecem os candidatos que devem ser prioritários, os que recebem mais recursos, que têm mais tempo de televisão, os chamados puxadores de voto. Então, na verdade, você faria com que a eleição fosse mais barata e, efetivamente, a eleição proporcional passasse a ser uma eleição com mais lógica em relação à eleição majoritária de presidência da República. Se um partido está forte para a presidência da República, normalmente puxaria uma bancada forte também naquele estado, naquela federação. Muito bem. O que está se propondo é o seguinte, que não exista mais voto por partido. Distritão seria o seguinte, o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais. Os 46 primeiros mais votados entram. Os 70 mais votados de São Paulo entram. E aqueles outros candidatos em que se votou, os votos são jogados fora simplesmente. É um erro, porque você faz com que seja uma eleição de celebridades, de pessoas conhecidas e não mais uma eleição partidária. Esse é o primeiro ponto. Impedir que esse distritão, que está sendo articulado pelo Centrão, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, passe. Esse é o primeiro ponto para garantir uma eleição em 2022. Segundo ponto.
por incrível que pareça, é garantir Lula na eleição. Por que Lula? Poderia ser um outro nome qualquer, mas ele é o candidato mais forte, chamado Polo Progressista. Foi contra ele que se mobilizaram todas as forças a partir de 2015 e do golpe de 2016, para impedir que fosse candidato em 2018. Portanto, independente da pessoa votar ou não em Lula, garanti-lo na urna é uma questão de democracia e de espaço de participação de um grande contingente do eleitorado brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto, garantir. Apesar da situação na justiça ter se resolvido a priori, é sempre bom ficar atento, porque não será uma eleição normal e o que se vê de movimentação é sempre essa. A chamada direita liberal aceita quase tudo, aceitou Bolsonaro em 2018, não quer aceitar agora pelos motivos óbvios do governo ruim que faz e do desgaste que promove, mas numa eventualidade até uma parte dessa direita vai de Bolsonaro em 2018 se for contra Lula. Portanto, garantir Lula, que é o candidato mais forte do polo progressista na eleição, é um ponto pacífico como outra prioridade da eleição de 2022. Terceira é dar muita importância a eleição para a Câmara dos Deputados. Há um enorme problema aqui no Brasil, porque a eleição para a Câmara dos Deputados, o financiamento público até ajudou um pouco a diminuir a diferença do poder econômico, mas ele existe. Os candidatos ricos podem se autofinanciar. Se eu sou um milionário, se eu tenho 2, 3 bilhões de reais, eu posso chegar lá e botar o dinheiro na minha campanha. Segundo, por mais que se diga que tem fiscalização, continua havendo o Caixa 2 em benefício dos candidatos ligados aos setores empresariais. Isso é óbvio. Terceiro, como hoje o Centrão e os conservadores têm uma ampla maioria na Câmara dos Deputados e estiveram bem na eleição municipal, eles têm uma máquina de voto muito importante para a eleição de 2022. Portanto, fazer com que as candidaturas progressistas ganhem espaço e cheguem, por exemplo, a 40%, 45% da Câmara, no mínimo, é fundamental para dar base a um governo progressista, porque senão você terá um presidente da República que pode ser progressista e uma Câmara dos Deputados que vai atravancar qualquer processo de mudança, e as mudanças são fundamentais para se resolver o imbróglio da economia brasileira. Acabar com a autonomia do Banco Central, acabar com o teto de gastos, votar novas regulamentações da legislação trabalhista que tiraram os direitos dos trabalhadores e não criaram um único emprego em função disso. Portanto, o governo que vem, se for um governo progressista, ele terá que ter mais deputados para poder implementar uma política de mudanças. Portanto, os partidos devem colocar seus melhores nomes, se possível, para a eleição da Câmara dos Deputados, puxadores de voto, fazer bancadas maiores, e a população precisa ter essa lógica. Não se vota no amigo, no conhecido, no que o padre ou o pastor indicaram. Vote-se naquele que pode defender o seu interesse no futuro, porque é ali, na Câmara dos Deputados, e no caso dos estados, nas Assembleias Legislativas, que esse jogo político-econômico tenta, por exemplo, grandes vantagens quando tem um governo conservador e diminuir a força do governo progressista quando um progressista chega ao poder. Portanto, muita prioridade para a eleição da Câmara de Deputados. Uma outra questão é a campanha. A campanha vai precisar ter ampla mobilização popular. E é muito possível que haja provocações nesse processo. Hoje, o setor da extrema-direita tem dificuldade maior de mobilização, mas pode criar muitos embaraços nas ruas, criar confusão, fazer provocações. Então, a ampla mobilização popular, a proteção do candidato favorito será fundamental na eleição de 2022. Criar uma avalanche popular pela mudança que faça com que todas essas articulações golpistas ou pré-golpistas ou de provocação, elas fiquem refreadas pela ampla mobilização popular. E por último, se houver a vitória progressista no ano que vem, garantir a posse e o mandato, porque haverá um período entre o final de outubro no segundo turno e 1º de janeiro a posse, em que poderá haver provocações e poderá haver impasses, tendo em vista a posição que o presidente Jair Bolsonaro coloca hoje de questionar a legitimidade do pleito. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, só que lá há uma tradição muito maior de respeito, pelo menos a esse processo eleitoral. Não há participação das Forças Armadas dentro do jogo político interno.
Elas são usadas no jogo político externo, não no jogo político interno, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Portanto, a ampla mobilização popular na campanha e depois a garantir a posse será outro ponto fundamental. Por isso, esses 5 pontos são pontos em que todos nós que defendemos a democracia, que defendemos a possibilidade de um governo progressista para reverter a tragédia econômica pela qual passa o Brasil, são esses 5 pontos que deverão estar na sua agenda a partir de agora e principalmente em 2022. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua participação aqui nesse vídeo e lembro novamente a você, como fiz lá no início, vá no nosso canal, se inscreva e toque no sininho para receber sempre as notificações. Muito obrigado e voltamos com outros vídeos na semana que vem.